Olá, turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica e maravilhosa pelo conhecimento da História. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 21, aula de revisão e avaliação. Então a gente vai fazer essa revisão para a gente conseguir adquirir o máximo de conhecimento possível. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a Revolução Francesa. Tome nota aí, tá, gente? Porque é importantíssimo. A Revolução Francesa, que de fato foi um marco na história da humanidade e basicamente serviu de diretrizes ali para que a gente possa ver a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo, como de fato a política deixou de ser algo aristocrático para algo liberal. A França passou então a ter um modelo liberal baseando-se ali nas ideias dos iluministas. Vamos ao texto então que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico. Vamos lá. Revolução Francesa. A França do final do século XVIII possuía o maior território de população da Europa Ocidental, cerca de 26 milhões de pessoas. 600 mil vivendo em sua capital, Paris. Enquanto a Inglaterra vivia a revolução industrial, no processo produtivo, a França ainda era um país rural, onde 90% da sua população estava ligada às atrasadas práticas agrícolas. Lembrando que o que preponderava, o que predominava ali na França, nesse momento, era justamente o que a gente conhece como Antigo Regime, que nada mais é do que um conjunto de práticas políticas norteadas ali pelo poder absoluto nas mãos do rei, a sociedade dividida em estamentos, e economicamente ligado ali às práticas mercantis. Então a gente vê que em relação à Inglaterra, que estava passando pelo seu processo de industrialização, a França ainda estava mantendo os antigos privilégios feudais. Para mim aqui, gente, vamos então verificar como era a economia francesa pré-revolucionária. Vamos lá. Possuía uma indústria artesanal, não tinha uma indústria mais maquinofaturada, digamos assim, como no caso da Inglaterra. Nas cidades, as corporações de ofício, herdadas do período medieval, como suas rígidas regulamentações, impediam o desenvolvimento das manufaturas e da grande indústria. A gente está vendo que, economicamente falando, a França ainda é um país atrasado em relação ao seu maior rival, digamos assim, a Inglaterra, naquele período. Além, gente, dessa questão econômica e da questão política, até porque a França vivia no regime absolutista, ou seja, o rei reina e governa como bem entende, através do que a gente entende como a teoria do direito divino. O rei não é rei, segundo essa teoria, porque ele quer, mas ele é rei porque ele praticamente é um escolhido por Deus ali para governar aquele país daquela forma absoluta. Além do mais, no que tange à sociedade, a gente tem uma divisão bem clara, uma estratificação bem clara da sociedade francesa, no que a gente chama de estamentos. As classes da sociedade francesa a gente pode dividir em primeiro, em segundo e terceiro estado. E essa divisão, essa crítica ao antigo regime, às sucessivas crises agrícolas e também às crises de fome, a sociedade francesa, tudo isso vai servir de pano de fundo para essa revolução, uma revolução que de fato mudou drasticamente o cenário francês e europeu, por que não dizer, até porque os reflexos dessa revolução vão se espalhar não apenas pela Europa, mas também por diversos cantos do mundo, chegando inclusive a influenciar alguns movimentos separatistas aqui no Brasil. Vamos então ao texto, vamos lá? Verificar quais foram as principais causas da Revolução Francesa. Primeiro, a gente tem a questão da desigualdade social. A sociedade, como eu falei para vocês, mais uma vez, ela é estamental, ou seja, dividido por estados. Além do mais, dificilmente um membro do terceiro estado poderia galgar aqui um lugar no segundo ou primeiro estado. A sociedade era estratificada, gente. Não existia ascensão social.
Então vamos ver como estava dividido esse estamento, a sociedade francesa naquela época, tá, gente? No período pré-revolucionário. O primeiro estado, como vocês bem sabem, era o clero. O que é o clero, professor? Os clérigos, os membros da igreja, a igreja católica, que naquele momento estava ali preponderando na sociedade francesa. Quem era o segundo estado, professor? Era justamente a nobreza. Quem era a nobreza, professor? Era aqueles bem-nascidos herdeiros dos antigos, do antigo sistema feudal, dos antigos feudos, dos antigos senhores feudais. E quem é o terceiro estado, professor? É justamente o restante da população, composta tanto por camponeses, compostos ali por os sans-culottes, chamado de sem-culottes, tá, gente? Que era a classe operária marginalizada ali da cidade de Paris, além da burguesia. Professor, quem é a burguesia? Era justamente a classe social que detinha o poder econômico, o comerciante, aquelas pessoas que faziam o comércio, que tinham o poder econômico, mas não tinham o poder político. Isso aqui é importantíssimo a gente pontuar para vocês. A burguesia não tinha o poder econômico, mas tinha o poder político. Ou melhor, ela tinha o poder econômico, perdão, gente, quase que não sai, mas não tinha o poder político. Estava galgando, então, esse poder político. Além do mais, a gente via que nessa sociedade francesa era dividido também em privilégios e exploração. Privilégio de primeiro e segundo estado que não pagavam imposto, tá, gente? Eram perdulários, a nobreza era perdulária, muitas vezes era bancada pelos próprios impostos que ela cobrava do terceiro estado, as antigas obrigações feudais, e também de exploração por parte do terceiro estado, que era obrigado, então, a bancar a sociedade francesa quase como um todo. Então, vocês estão vendo que no panorama ali, tanto econômico como social e político, a sociedade francesa estava rigidamente ligada com as práticas ali do antigo regime. Vamos ao texto, vamos lá. Outra causa dessa revolução foram as sucessivas crises econômicas, crises basicamente de produção de alimento e também o fator do gasto da corte, das dívidas de guerra e das sucessivas crises no campo. Ou seja, o rei, o Estado, estava gastando mais do que arrecadava. Isso era um problema que deveria ser combatido. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o salário do professor, o salário de uma pessoa, não vou citar o meu salário, obviamente, o salário de uma pessoa está igual ali ao equivalente a 5 mil reais. Só que, no decorrer da sua vida, do seu mês, ele acaba gastando 7 mil reais. Isso aí, o professor não está batendo, professor. Se eu arrecado, se eu recebo 5 mil e gasto 7, obviamente que eu vou me endividar, e eu não vou conseguir ali, basicamente, fazer com que minha saúde financeira ande de forma sustentável. Eu vou, obviamente, ali viver na dureza, viver na pindaíba, viver em crise econômica. Na França, naquele momento pré-revolucionário, estava acontecendo exatamente a mesma coisa. O Estado gastava muito e arrecadava pouco. Então, qual era a solução? Cobrar mais impostos. Mas de quem cobrar imposto? Do primeiro e segundo estado, que eram isentos de imposto, ou cobrar mais imposto do terceiro estado? Alguém falou para o rei o seguinte: que tal a gente começar a cobrar imposto do clero e da nobreza? O clero e nobreza, então, não querendo pagar imposto, pressionou o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia composta por membros de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, que decidiam de tempos em tempos algum assunto importante na vida dos franceses. Vamos então verificar o texto, vamos lá, galera? Convocação dos Estados Gerais, 1788. Diante da gravidade da situação, Luís XVI convocou os Estados Gerais, a assembleia que reunia os três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que não era consultado há 175 anos. Adiante, vamos lá. Nessa assembleia, o voto era por estado. Assim, nobreza e clero, que eram cupinchas, eram basicamente ali parceiros, eram coligados,
que eram grupos de privilegiados, somavam 2 votos contra apenas 1 do terceiro estado. Vamos adiante. Na Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado conseguiu eleger mais deputados do que o clero e nobreza juntos, 578 a 561, e lançou então a campanha em defesa do voto por cabeça. Vamos então nos situar aos acontecimentos ali dessa Assembleia dos Estados Gerais, que ia decidir, entre outras coisas, quem pagaria imposto, se o clero e a nobreza passariam a pagar imposto, ou se o terceiro estado teria que pagar ainda mais imposto. Qual era a sacada do primeiro e segundo estado? Eles queriam obrigar, então, o terceiro estado a pagar os impostos, a ter que arcar com toda a despesa proveniente ali dos gastos absurdos do governo. Só que o que eles subestimaram foi justamente a capacidade política de articulação do terceiro estado, que começaram então uma campanha por voto por cabeça. Ou seja, eles, como tinham mais deputados, teriam a maioria e conseguiam fazer que sua vontade fosse ali basicamente ouvida. Mas primeiro e segundo estado não queriam que isso acontecesse e começaram a pressionar o rei para não aceitar a proposta. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Em 5 de maio de 1789, na sessão de abertura da Assembleia de Estados Gerais, o rei, com o apoio do clero e da nobreza, declarou que a reunião deveria ser restrita ao exame dos problemas financeiros, omitindo assim o debate se o voto seria por cabeça ou por estado. Assim, a votação continuaria sendo por estado. Os deputados do terceiro estado reagiram a esta decisão do rei, declarando-se em Assembleia Nacional com o objetivo de escrever e aprovar uma Constituição. Luís XVI, por sua vez, mandou fechar a sala em que os deputados se reuniam. Vamos adiante. Eles invadiram o salão de jogos da Pela e lá juraram, não se separar enquanto não tivesse elaborado uma Constituição para a França. Isso aqui é interessante, tá bom, gente? O rei queria omitir ali essa questão da votação por cabeça, queria fazer com que o desejo de signos de primeiro e segundo estado fosse inserido goela abaixo, só que os membros do terceiro estado, que eram basicamente membros ali da pequena e média burguesia e também da alta burguesia, que eram articulados politicamente, que tinham ali acesso ao pensamento e ideias do iluminismo, então cobravam a atitude do rei e declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo, obviamente, de elaborar uma Constituição para a França. Só que nessa situação, nas ruas, a população que já estava faminta começou então a rebelar-se, começou então a invadir as ruas e clamar por mudanças que estavam acontecendo de fato ali naquela Assembleia. Vamos então verificar como é que foram as fases da Revolução Francesa. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. Nesse momento, houve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Constituição Civil do Clero. Adiante. Essa Constituição previa a igualdade de todos perante a lei, o voto censitário, ou seja, o voto a partir de uma renda, a confiscação das terras eclesiásticas, o fim do dízimo, Constituição Civil do Clero, dentre outros pontos, levantes populares em Paris, e houve a emblemática tomada da Bastilha lá em 14 de julho de 1789, levantes populares no campo, o que a gente conhece ali como período do Grande Medo. Então a gente vê que a situação da França, que já era complexa, que já era complicada, virou um barril de pólvora, literalmente essa pólvora, e estourou a partir do momento que os franceses, o deputado do terceiro estado, declaravam-se ali como Assembleia Constituinte. E o rei, professor, o que ele fez? Ele tentou reagir a essa declaração, fechando ali o salão onde estava sendo realizada a Assembleia, só que os deputados resolveram então ir para o salão de jogos, salão da Pela, e reunir-se lá em Assembleia Constituinte. O que o rei podia fazer? Poderia mandar a sua guarda fechar aquele local, mas na cidade, principalmente de Paris,
já estava acontecendo inúmeras revoltas populares que culminaram ali com a tomada da Bastilha, algo emblemático, professor. O que era a Bastilha, professor? Era uma prisão política, onde os opositores ao absolutismo francês eram enviados ali para ficarem presos, confinados naquela prisão. A partir do momento em que a Bastilha cai, simboliza também o fim do antigo regime francês. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Segunda fase da Revolução Francesa, fase da monarquia constitucional, que durou de 1791 a 1792. A Constituição Francesa, de 1791, limitou o poder do rei, transformando a França em uma monarquia constitucional, liquidando o absolutismo francês. Vamos adiante. A Constituição desagradou profundamente ao rei da França e aos seus aliados internos, a alta nobreza, o clero, e externos, governantes da Áustria e da Prússia. Unificados, essas forças montaram um exército e invadiram a França. A Assembleia Nacional Francesa reagiu declarando a pátria em perigo e, com a ajuda de milhares de voluntários, o exército francês revolucionário venceu o exército estrangeiro na Batalha de Valmy em 20 de setembro de 1792. O povo de Paris, por sua vez, marchou sobre o Palácio das Tulherias e prendeu o rei e a família real. Isso aqui é importante para a gente frisar mais uma vez o que estava acontecendo com a França e na França naquele momento, gente. A partir do momento em que a Assembleia declara pátria em perigo e monta ali o exército revolucionário para basicamente combater os exércitos estrangeiros, e vocês perguntam, professor, mas afinal, qual era o interesse dos exércitos estrangeiros em sufocar a Revolução Francesa? Porque tanto Áustria como Prússia, que faziam parte ali do que viria a ser futuramente a Alemanha, a Prússia, o principal território que daria origem à Alemanha ali no século XIX, ele temia que o exemplo da Revolução Francesa chegasse no seu país e uma revolução instaurasse naqueles países. Era um medo real que a população daqueles países seguisse o exemplo da França e também derrubasse ali o antigo regime. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Terceira fase, a fase da Convenção Nacional, 1792 a 1795. O novo parlamento eleito pelo voto direto universal masculino fez surgir então dois partidos políticos. De um lado, os jacobinos, que sentavam ali à esquerda da Assembleia Nacional, que era composta pela pequena burguesia. De outro lado, a gente tem a presença do pântano, tá, gente? Que era o chamado centro ou centrão, como vocês tanto ouvem falar atualmente. Era basicamente indefinido politicamente. De outro lado ali, os girondinos, que era a direita composta ali pela alta burguesia. Nesse momento, o rei resolve fugir, ele é capturado, julgado, condenado e guilhotinado. Gente, é interessante que nesse período de Revolução Francesa surgem alguns instrumentos ali que ajudariam a execução dos chamados inimigos da Revolução. Dentre esses utensílios que mais ficou famoso e que mais foi utilizado foi justamente a guilhotina. O que era a guilhotina, professor? Era um instrumento utilizado para decapitação de inimigos políticos da Revolução. Foi elaborado, construído e inventado, por que não dizer, por um médico francês chamado de Guillotin. Daí o nome guilhotina. Uma curiosidade é que o próprio médico Guillotin acabou sendo guilhotinado ele mesmo, sendo vítima da máquina que ele produziu para exterminar inimigos da Revolução. E o rei, que era o inimigo da Revolução, que havia conspirado contra a Revolução e contra o seu país, por que não dizer, foi julgado e condenado à guilhotina. A gente vê também o surgimento de grupos políticos, alguns radicais e outros mais conservadores, digamos assim, os jacobinos eram mais radicais, queriam que a Revolução alcançasse mais pessoas possíveis, e já os girondinos, que eram aquela elite econômica que não queria, obviamente,
que o seu poder fosse contestado e dessa forma perder o seu privilégio. Até hoje a gente fala que quando um grupo político é mais radical, pertence à esquerda, e um grupo político mais conservador, a gente diz que pertence à direita. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu vou encerrando nossa aula por aqui.